nos amparem para termos uma noite de estudos produtivos. A gente sai de casa para o trabalho de manhã, para no primeiro sinal, aí lá vem alguém nos pedir alguma coisa. Aí você mete a mão no bolso, dá R$5 ao pedido. Atravessa a avenida, no segundo farol, a mesma coisa. No terceiro farol, a mesma coisa. E como são 20 faróis até o centro da cidade, você gastou R$100 de donativos. E tem a volta. Você não pode ficar lá no centro. Aí tem mais 20 sinais de volta, mais R$100, dá 200 por dia. Como nós trabalhamos 22 dias úteis no mês, isso dá apenas R$4.400 no mês. Quem pode bancar isso? Eu sei quem pode. O senhor Bill Gates, ele pode. Ele tem um patrimônio assim um pouco maior que o nosso, né? O nosso coletivo aqui. Fazer o quê, né? Esse mundo é assim, tem suas características. Esse exercício de matemática fictícia é apenas para nós provocarmos o assunto e fazermos algumas lógicas. Se a pessoa acha que deve dar dinheiro na rua, que o faça. É uma questão de foro íntimo. Eu quero dar moedas, cédulas na rua. Tudo bem. Aqui não está, e se alguém imaginar que estamos sendo contra a filantropia, em nenhuma hipótese. É um direito líquido e certo das pessoas em fazerem o que bem entender de seus capitais. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos chama para a racionalidade, para a coerência. E à luz da doutrina, nós gostaríamos de analisar esse aspecto. Algumas pessoas chamam esse tema de polêmico, mas quando nós aplicamos as luzes da doutrina espírita, a doutrina é tão maravilhosa que todos os aspectos polêmicos se diluem. Eles vêm para uma racionalidade quando nós conhecemos com profundidade a doutrina. Não por nenhum privilégio pessoal, mas porque convivemos com seres mais adiantados que nos trazem os seus pensamentos, tiram as nossas dúvidas, mesmo para os temas polêmicos. Então vejam bem, irmãos, nós respeitamos aquelas pessoas que exercitam distribuir dinheiro na rua e achamos mesmo que é uma questão inquestionável, a pessoa tem esse direito. Não podemos ferir a liberdade alheia. Mas eu começo a me fazer algumas perguntas. Se dá uma moeda a alguém na rua, isso resolve o problema da pessoa. Deixa eu ir mais longe. Eu me pergunto se eu não estou financiando a mendicância. Há quem diga que a esmola na rua é uma consequência do pedinte. Mas aí eu coloco, sendo o advogado do diabo, eu pergunto se não é a esmola na rua que faz o pedinte. Que garantia nós temos de que aquela pessoa é realmente necessitada ou se não é um malandro? Vou mais longe. E o alcoolismo, que nós eventualmente estaremos estimulando? Então, meus amigos, eu dividiria os donativos
em filantropia e caridade. Nosso amigo acabou de falar em caridade. Eu faço diferença entre filantropia e caridade. Se eu sou assim um aprendiz de Bill Gates, que eu sei que é o caso dos amigos aqui presentes, que estremecem Wall Street quando pega o talão de cheque, não é isso? Quando começa a pensar nas ações, Wall Street entra em pânico. Aí eu pergunto se quem dá uma moeda se está fazendo caridade. É pela temeridade, é cômodo. Dar uma moeda a um pedinte é a coisa mais cômoda que existe. Que a filantropia é. Mas nem sempre é caridade. Porque a caridade, ela ajuda com profundidade. Por exemplo, você silenciar uma ofensa grave, um insulto, isso é caridade. É aquela doutrinação sem palavras. É a pregação do exemplo. Isso é caridade. Como disse nosso companheiro, que fez seu comentário antes dos nossos. Então nós pensamos, amigo, que precisamos analisar isso à luz da doutrina com uma certa profundidade. Nesse terreno da filantropia, todo mundo tem uma história para contar, eu duvido que não tenha. E geralmente uma história de desapontamento. Eu vou me situar para não levar para o terreno pessoal, porque quantas e quantas vezes tivemos terríveis decepções com solicitações de donativos. Aqui mesmo no nosso bairro de Moema, que é um bairro de classe média, alguns dizem que é classe média alta. Eu moro aqui, não sou da alta, então eu chamo só de classe média. Eu comecei a receber em casa uma mala direta de uma organização filantrópica, ou que se dizia filantrópica. E o endereço aqui em Moema. E a correspondência via em nome de uma pessoa falecida há muitos anos. Então eu fui lá procurar a instituição para pedir para tirar o nome do cadastro. E aquela que se dizia uma instituição filantrópica, era uma belíssima casa aqui no bairro, que nas garagens tinham 2 BMW. Puxa, é uma filantropia extraordinária, né? Aí veio um cavalheiro lá e digo, meu amigo, eu estou recebendo essa carta, dá para o senhor tirar do seu cadastro e tal. Aí, tá bom, eu vou tirar e tal. E continuei recebendo a carta. Então a gente vê que isso é uma indústria. Eu assisti 2 programas de televisão, porque nós fomos falar de experiências pessoais para a noite, dentro do tema. Eu assisti 2 programas de televisão dentro do assunto. Primeiro, na minha terra natal, que é o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro tem uma área nobre, comércio nobre, que é a rua Gonçalves Dias, rua do Ouvidor. E ali naquele espaço nobre existe a confeitaria Colombo, que é muito conhecida, pelo menos de nós. Então, os repórteres ficaram no sobrado em frente, e uma das atrizes da Globo, vestida de mendiga, travestida de mendiga, ela ficou durante meia hora na porta Colombo pedindo esmola às pessoas. E a televisão filmando tudo aquilo. Quando terminou a meia hora, ela arrecadou R$25 de esmola. E 1 hora seriam R$50. 10 horas de trabalho, R$500 num dia. Agora, 22 dias úteis, porque sejam 20 para fazer uma
uma conta fácil, 20 dias a R$500 dá R$10.000. Puxa vida, eu vou pedir demissão do emprego. Porque é um negócio da China. Isso é caridade? Eu tenho dúvidas. Então, a televisão apresentou um outro caso. Alguém fez uma denúncia para o departamento de reportagem da Globo, em Brasília, lá onde ficam os deuses, lá no Olimpo. Vocês já viram o Brasil da propaganda política? É uma coisa linda. Educação, segurança, né? Moradia para os pobres, a saúde, então, aqueles hospitais igual ao nosso lar. Mas isso não é propaganda política, né? Eles falam do Brasil que nós não conhecemos, né? Tudo que vão fazer. Então, a reportagem ficou do alto de um prédio filmando duas damas chegaram, paravam o carro no estacionamento. Abriu a mala e tiraram roupa, botavam um lenço amarrado no cabelo, botavam uma sandália velha, sandália de dedo assim, comida pela metade. E uma delas colocava um boneco, uma boneca no colo, a outra ajeitava assim para parecer uma criança. E saíam, e a câmera filmando, e os repórteres na parte de baixo, acompanhando as duas com câmera escondida, câmeras portáteis, né? Trabalho das duas. Então, eram duas autênticas mendigas, uma delas conduzindo um bebê, entre aspas, né? Só que era um bebê de plástico, né? Porque o mundo está muito moderno, já tem um bebê diferente agora, né? O mundo já não é como era antigamente, né? E aí elas terminavam, eu lá no carro, jogavam na mala todos os apetrechos, saíam com o carro e a reportagem foi atrás. E elas chegaram num bairro, entraram numa casa de padrão médio, só que a casa era no fundo, tinha um gramado na frente, vaga para 3 carros. Eu tenho para um carro e olha lá. Então, aí os repórteres, depois de todos os flagrantes documentados, chamaram a dona da casa, ela veio, daqui a pouco veio a outra mendiga, entre aspas, e o repórter fez uma série de perguntas e elas ficaram furiosas, achavam-se assim, vilipendiadas com aquela reportagem. Então, meus amigos, tudo isso nos leva assim, a uma preocupação muito grande. Então, nós espíritas, pelas luzes do Evangelho, nós nos identificamos como precisamos fazer a caridade. Mas a caridade não implica em incoerência. É tão errado fazer a caridade sem critério do que deixar de fazer a caridade. E aí que eu gostaria de lembrar aos diletíssimos amigos aqui presentes as instituições filantrópicas. Porque as instituições filantrópicas, elas têm estrutura, elas têm equipe, pessoas que sabem conduzir. E se alguém quiser apreciar a nossa sugestão, nos lembraria do Lar Escola Caibachuta, que fica na rua Francisco Preto, 213, no bairro do Morumbi, São Paulo, capital. Que é um orfanato, que abriga 60, 70 crianças. E, meus amigos, nós que temos filhos, os amigos aqui que têm filhos, quanto custa um filho? Quanto custa? Filho é uma coisa cara que só, não é isso? Tudo custa, e custa caro, e ele ainda nos diz malcriação. Eu sei que são só os meus filhos que são assim, né? Os de vocês são aqueles anjos celestes que tropeçaram numa
numa nuvem assim, por acaso, por uma distração, caíram na casa de vocês. Mas, filho, custa muito dinheiro. Agora, lá a escola Caibal Schutel, que é uma instituição espírita antiga, que se faz um trabalho seríssimo. Eles têm aproximadamente 60, 70 crianças albergadas. Se um filho custa caro, imagine essa quantidade. Eles estão, puxa, mas estão no Morumbi, por acaso, porque estão ali há 50 anos. Naquele tempo em que no Morumbi tinha onça, matagal que não tinha tamanho. Então, a instituição comprou o terreno e fez ali aquela organização filantrópica. Então, vejam só, amigos, eles lutam com muita dificuldade e aceitam qualquer forma de donativo. Eu sei que é mais cômodo a gente dar uma moeda na rua, porque esse jogo de dar dinheiro na rua é um problema complicado, por causa da chantagem emocional. Parece que o pedinte não sabe disso, só parece. Eles são profissionais, eles vivem disso. E a gente sente um constrangimento, vem uma mulher com uma criança, de repente pode ser um boneco, né? Enrolado, e nos pede um dinheiro. Aí você tem um constrangimento, você tem coragem para dizer não. Agora, vejam só, nós temos que respaldar a nossa decisão no serviço que nós prestamos a instituições beneméritas, seja ligada à Igreja Católica, à Igreja Protestante, ou às instituições espíritas. Nós, espíritas, temos magníficas, seríssimas instituições filantrópicas que nós podemos e devemos colaborar. Lá no Caibal Schutel, lá na escola Caibal Schutel, que funciona junto, o Centro Espírita Irmã Sheila, e nós participamos ali há muitos anos. Já perdemos as contas, são tantos anos que já perdemos as contas. Então eles têm um grupo de senhoras, as coisas que são trazidas a um grupo de damas gentis que trabalham aquilo que é doado. A roupa chega sem botão, precisando de conserto, então elas fazem todo um trabalho. E aquilo, primeiramente, é usado na casa, com as próprias crianças. O que sobra é separado em 2 lotes. Eles têm um pequeno bazar para onde vão as coisas mais nobres. Porque as pessoas... Porque a roupa é assim, a roupa é uma beleza quando você traz da loja, né? É horrível quando você paga no caixa da loja. Quando você leva para casa, ela é linda de morrer, até lavar a primeira vez. Segunda vez, terceira vez, acabou-se. Aí já fica uma roupa. Aí a roupa fica imortal, ela tem perispírito. Dura horrores aquela roupa. E chega um ponto que você não aguenta mais olhar para aquela roupa. E o mundo fashion é cruel com as mulheres. Vai, muda uma golinha, uma tirinha, uma qualquer coisa, e a mulher diz assim, eu estou sem roupa. Peraí, você tem 4 guarda-roupa e está sem roupa? Pois é. Porque precisa estar dentro do contexto, na moda, né? E nós somos escravos da mídia e das propagandas. Então, se aquilo aparece na novela das 8, pior ainda, né? Então, meus amigos, a pessoa pode pegar essas roupas que estão assim, precisando de encarnação, e levar lá para o lar escola, porque há pessoas para cuidarem disso. Então, as coisas boas vão para o bazar, são usadas com as crianças.
as médias ficam com o bazar. E se faz, e não tem data, com as coisas assim, porque há pessoas que levam, por exemplo, sandália de dedo sem a parte de cima, sem a tira de cima. Você faz o quê? Só a sola, né? Isso acontece também. Então tem um camburão de lixo lá, aquilo quer me recuperar. Então aquilo que é muito modesto, está em muito mal estado, é feito o bazar da pichincha. Aí faz fila na porta da instituição e eles vendem por R$5 um saco. Uma pessoa compra um saco e uma senha de saída. Então vai lá, encher o saco do pichinchão lá, e tudo isso faz recursos para manter a instituição que custa os olhos da cara. Porque nós espíritas não fazemos da religião meio de vida. O espírita vive do seu trabalho honesto. Então as instituições espíritas lutam com muita dificuldade, principalmente uma instituição filantrópica que abriga dezenas e dezenas de crianças. O custo é muito alto, porque aquelas crianças precisam de todo o atendimento pediátrico, odontológico, escola, transporte, etc, etc. Meus só, amigos, é evidente que é mais cômodo você apaziguar a consciência dando uma moeda na rua do que ir lá no orfanato levar uma roupa usada. Porque tem que pegar um carro, tem que ir num bairro distante. Mas, meus amigos, é isto que é caridade. A caridade não é quando você doa alguma coisa, é quando você se doa. E você levar o seu coração lá naquela instituição em alguma coisa. Eu pergunto, se são as crianças, se é a instituição que está recebendo, não somos nós. Porque nós somos, meus amigos, espíritos falidos, somos devedores insolventes do planeta terrestre para resgatarmos erros dramáticos do nosso passado espiritual. Então a vida nos oferece oportunidades. São aquelas oportunidades em que nós podemos nos doarmos ao bem do próximo. Mas é melhor a alguém que não vai fazer isso, que ele dê, na sua convicção, uma moeda na rua. Eu citaria ainda duas coisas desse terreno de doações. Primeiro é o tal do telemarketing. Toca com o telefone, se atende. O meu nome é Deise, eu estarei falando com o senhor a respeito, não sei o quê. Aí lá vem uma solicitação financeira. E às vezes em dias terríveis. Somente o fim do mês. Eu sei que não é o caso de vocês, mas pelo menos é o meu caso que só pode. Quando vai chegando o fim do mês, eu até gostaria que todos os meses fossem como fevereiro, só 28 dias, né? Para dar conta de pagar as contas, que o capital se dilua bem num mês mais curto. Só fazer um mês mais curto, ou aumenta o dinheiro, né? Então, meus amigos, aí lá vem essas solicitações. Vejam só, o que eu acho que a pessoa que não embarca numa causa elevada, é melhor que atenda isso. É como aquele criança esperança. É fácil pegar o telefone, discar 0800, patati, patatá, e dar R$5. Puxa, vou para o céu por causa disso. Meus amigos, está faltando algo nesse aspecto. E o outro é a chamada mala direta. Como aquele cavalheiro que eu fui visitar, a gente vê que é uma indústria. Aquilo é feito por uma empresa que produz aquelas malas diretas, que posta. E aquele que arrecada sequer participa disso. Então, meus amigos, também são organizações que nós não conhecemos, com discursos belíssimos. E nós já vimos cada reportagem na televisão sobre esse assunto de arrepiar os cabelos.
Eu iria, nesse momento, me lembrar, vou me lembrar, de um centro espírita que eu participei. Lá ia 2 vezes por mês fazer uma palestra. Chamava-se Missionários da Luz. Lá havia uma senhora, um casal, cuja esposa tinha uma mediunidade cristalina. Ela conseguia refletir os espíritos, uma obra de perfeição. Eu nunca vi, vi do Chico. E essa senhora, como médium de incorporação, era o Chico Xavier. Tal a pureza das suas atividades. E eles faziam a instituição, o lema da instituição era colocar na prática aquilo que se teorizava. E eles faziam um trabalho belíssimo. Eles faziam, na verdade, era dividido em 2 trabalhos. Um deles eles chamavam de infortúnio oculto. Os amigos, infortúnio oculto é a pobreza envergonhada, que é o nosso caso. Eu morreria de fome antes de ficar na rua pedindo dinheiro. Com certeza. Há aquelas pessoas em condições terríveis ao nosso lado e a gente não sabe. Passando dificuldades terríveis. Conheci muitos casos assim. E eles tinham um grupo de pessoas, e esse grupo era dirigido pelos próprios espíritos, e essa senhora que me reporto, que tinha uma mediunidade extraordinária, as pessoas amavam de paixão ir lá conversar com ela com seus problemas. Ela entrava nos seus problemas como se fosse uma pessoa que estivesse convivendo na sua vida íntima. Impressionante aquela senhora. Então, a ajuda financeira, roupas, remédios, alimentos, era um trabalho pesquisado. Então tinha-se uma auditoria. Quantas vezes uma pessoa vai lá, pede uma coisa, vai na casa da pessoa, tem geladeira, freezer, TV LCD, com conversor embutido, antena UHF, né? Pegar TV digital, sistema de som, e umas garrafas assim, de uísque na prateleira. Né? Essa pessoa é necessária. Nós tivemos fiscalizações que eram feitas pelo grupo. Primeiro, a observação era feita pelos espíritos que traziam informações através dessa senhora. Mesmo assim, iam 2 senhoras fazer uma visita, verificar como era realmente. Era o chamado infortúnio oculto. Então, quando uma pessoa estava realmente com profundidade, necessitada, numa situação difícil, a instituição se conglomerava para ajudar aquela pessoa. Era uma ajuda com muita objetividade. E eles faziam um trabalho de socorro material, socorro espiritual. A casa fazia um trabalho que eles chamavam de campanha do quilo. Meus amigos, aos domingos reuniam-se entre 8 e 9 horas os trabalhadores da campanha do quilo. Você precisa ter tutano para fazer aquilo. Botar um saco nas costas e correr o bairro. Cada grupo tinha certo número de quarteirões para serem visitados. Iam lá jovens, idosos, gente de todo tipo, fazer a campanha do quilo, pedir, esmolar, não para si, mas para pessoas realmente necessitadas, vistas, conferidas como necessitadas. Aquela pobreza envergonhada que não tem coragem de falar que está sofrendo, morre em silêncio. E a casa fazia o trabalho de desobsessão na campanha do quilo. Então, um dos tratamentos de desobsessão era fazer a campanha do quilo.
Nós conhecemos nessa instituição um brilhante jurista, um cavalheiro de renome na área do direito. Ele ficou para lá de surpreso o dia que chegou na instituição para fazer a campanha do quilo, e lá encontrou um juiz de direito, o doutor Emanuel, que era espírita, e que punha, apesar de ser um senhor idoso, saco nas costas, para era de juiz de direito. Então saíam aqueles dois militantes da advocacia, do direito, da justiça, pedirem esmola. Meus amigos, a coisa mais linda do que isso. E quantas pessoas chegavam no seu problema grave de obsessão, fazia a campanha do cura e ficava curado. E tudo aquilo que era arrecadado era doado ao infortúnio oculto. E se sobrava para instituições beneficentes, públicas, que vivem aí caindo aos pedaços. Então, meus amigos, aquela instituição nos deixou saudades. Aqueles companheiros eram de 4 costados, eram cristãos autênticos. Quantas pessoas ilustres saíam por aqueles bairros com um saco nas costas e ouviam a malcriação. Vocês já pensaram? O juiz de direito chegar numa porta, bater e pedir: campanha do quilo, vai trabalhar, vagabundo. Meus amigos, isso forma a nossa alma. Nós precisamos conquistar a humildade, nos engrandecermos em espírito. Não serão discursos que nos levarão aos páramos celestes, mas a nossa hombridade, nosso caráter, nossos valores íntimos. Nós vemos almas belíssimas que servem nessa casa, dotadas de luz, que nos trazem seus grandes ensinamentos. E quem foram esses? São pessoas humílimas, que enfrentaram as suas provas, a sua luta e se engrandeceram de alma. Então, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde a sua paz. Muito obrigado.